Salve moçada, show ou não show, eu sou a 10, tá no ar o Ouve Meus Queridos, o podcast sobre o Atlético Paranaense, produzido pelo canal Fala Meus Queridos, em parceria com a Pacundê Podcasts. Hoje o tema do programa é Lúcio Gonzalez, ícone, ídolo ou lenda? E está aqui comigo o meu parceiro de bancada de sempre, Marcos Guérios. Fala Marcão, tudo bem? Salve Adé, todo mundo que está acompanhando aí no YouTube, nos agregadores de podcast também. Tudo tranquilo, tudo em ordem, um pouco triste pela aposentadoria do Lúcio, mas a gente vai debater muito sobre isso aí nesse programa. Fechou, já apresenta o nosso convidado aí. E hoje com a gente, para debater um pouquinho sobre a carreira de Lúcio Gonzalez, principalmente no Atlético, o jornalista Daniel Piva, que trabalha lá na Rádio Transamérica e fica aguentando o ET normalmente, né, Daniel? Tudo bem? Fala Dé, fala Marcos, um abraço a todos que nos acompanham, muito obrigado aí pelo convite para falar aí do Lúcio Gonzalez, como eu gostei já da pergunta, decorre a definição aí do Lúcio, ícone, ídolo, vai dar uma boa discussão, acredito eu, e merecido por tudo que ele representou aí no futebol e também aqui no Atlético, imagino que ele fala. Bom, antes de a gente começar a falar sobre o Lúcio, né, antes do Marcão dar o exemplo, vamos dar uma passada sobre o que está acontecendo com o Atlético nessa semana, né, Marcão? A gente teve, enfim, o sorteio da Sul-Americana e todos os duelos já foram definidos, vão rolar dia 13 e 20 de julho. O primeiro jogo do Atlético é fora de casa. O Atlético só não decide em casa contra o Grêmio, se pegar o Grêmio, né? Exatamente. Então vamos dar uma passada. Nacional e Peñarol, já o primeiro que saiu no sorteio já é um clássico. Independente Del Valle e Bragantino, Santos e Independente, América de Cali e Atlético, LDU e Grêmio, Junior Barranquilla e Libertad, Deportivo Táchira e Rosário Central, Sporting Cristal e Arsenal de Sarandi. O que você achou, Marcão? Já vamos perguntar pro Piva também. Gostei, acho que nesse momento eu gostei, né? Porque tem um problema, esses jogos são espaçados um mês, né? Então tem tempo ainda do América de Cali contratar um técnico melhor, que eles demitiram recentemente o técnico, e melhorar o time, né? Então por isso fico um pouco apreensivo, porque o time deles tem condição, é o atual bicampeão colombiano, então um pouco apreensivo com relação a isso, mas acho que veio um sorteio tranquilo, assim, podia ser muito pior. O problema é o cruzamento, né? Se o Atlético passa, já pega o Grêmio logo de cara, ou a LDU, né? Que são dois times muito fortes. Acho que sobre isso não tem muito mais. Acho que foi bom, o Atlético tem chance de passar, mas a próxima fase foi bem ingrato. Exatamente. E você, Piva, o que você achou desse sorteio do Atlético aí? Então, Adé, claro que nesse momento que a gente vive, tudo é muito imprevisível, assim, né? A gente não consegue saber o que vai acontecer semana que vem. Imagina, então, projetar uma partida para daqui 40 dias, ainda mais duelo eliminatório, competição internacional, nem aonde será esse jogo a gente sabe, né? O América poderá mandar o jogo em Cali ou você vai ter que procurar algum outro local, pode vir uma altitude aí no caminho do Atlético, então tem muitos pontos que a gente não consegue prever, mas hoje, analisando essa partida aí, início de junho, ficou de bom tamanho para o Atlético. O América de Cali é um daqueles que você bate o olho e vê que dá para encarar, e eu, pelo menos, coloco o Atlético como favorito para o duelo, não aquele favoritismo massivo de 75-25, mas aquele 60-40 para o Furacão, 55-45 talvez. Vejo um duelo aí de bom tamanho, com o Atlético tendo aí ligeira vantagem, principalmente por decidir na Arena da Baixada, se isso se confirmar, se a Prefeitura aqui, o Estado do Paraná, até lá tivesse dificultador da onde jogar, mas time por time, boto mais fé no Atlético, embora não tenha empolgado na temporada, tem um conjunto bem... E o jogo que é mais perto aí, que tá mais fácil da gente comentar, Atlético e Avaí pela Copa do Brasil. Rapidamente, Marcão, se o Atlético não passar, vexame? Sim. Perderam do Coxa, né, o Avaí na primeira... O Atlético hoje não pode se dar o luxo de ser eliminado pro Avaí. Sim. Bom. Vexame, Piva, se o Atlético não passar do Avaí? Cara, vexame eu acho que é meio exagero, porque o Avaí, embora seja um time aí que esteja numa divisão inferior ao do Atlético, na Série B,
é um time ali que vai brigar na parte de cima. Estreou contra o Coritiba colocando o time reserva, então priorizou aí a Copa do Brasil, foi campeão catarinense, vinha de 15 jogos sem perder. Vexame, eu acho que é um termo meio exagerado, mas decepcionante seria. O torcedor do Atlético tem aí há muito tempo um carinho especial pela Copa do Brasil. 2013 já mexeu muito com ali a autoestima do torcedor, aquele vice-campeonato. O título da Copa do Brasil 2019 é top 3 aí da história do Atlético, muita gente pode até colocar top 2. Então é uma competição que o torcedor tem um carinho muito grande, uma expectativa muito grande. Mas é um duelo aí que o Atlético é favorito, mas eu considero mais encardido do que parece. Por isso que não trataria como vexame, mas sim decepcionante se vier uma eliminação precoce, algo que no primeiro momento não está no roteiro, né? Vamos torcer. O Atlético faz a primeira partida fora. Se a gente conseguir já um bom resultado, a gente já vem mais tranquilo aqui para a Arena da Baixada. Vamos ouvir então o material que o Marcão preparou pra gente, falando sobre o Lúcio, pra gente discutir a passagem do nosso querido comandante aí pelo Atlético Paranaense. Então roda, Marcão. Luiz Oscar Gonzalez, o nosso Lúcio, é o segundo jogador argentino com mais títulos na carreira, atrás apenas do Lionel Messi, que tem 37. O Lúcio fica com 29 conquistas. A vitoriosa carreira do Lúcio teve uma passagem consolidada pelo Porto, teve uma passagem também consolidada pelo Olympique de Marseille e também passagens pela seleção argentina, jogando com craques e disputando uma Copa do Mundo, 2 Copas América e uma Olimpíada, sendo campeão lá em 2004 na Olimpíada de Atenas. Mas a carreira do Lúcio também não é só de grandes títulos. Ele não foi só campeão português, do Campeonato Português, da Copa de Portugal, da Liga Francesa, do Campeonato Argentino. Até da Libertadores ele tem título, lá com o River Plate. Ele também foi campeão da Série B no Catar, jogando pelo Al Rayyan, e foi campeão da Série B Argentina, jogando pelo Huracan, o primeiro clube da carreira dele. Então não é um cara que só ganhou títulos grandes, ele também tem títulos um pouquinho menores em expressão. E quis o destino que o Lúcio Gonzalez encerrasse a carreira aqui no Furacão. Jogando pelo Atlético, foram 164 jogos com 11 gols e 6 assistências. Um monstro competitivo, como diria o Paulo Autori lá na primeira entrevista coletiva, apresentando o Lúcio Gonzalez. Ao todo foram um pouquinho mais de 4 anos jogando pelo Atlético e uma carreira vitoriosa aqui no Furacão. São 4 títulos. Ele participou da conquista do Campeonato Paranaense de 2020, mas os mais importantes, disparado, foram a Copa Sul-Americana de 2018 e a Copa do Brasil. Além disso, ainda teve o título da Copa Suruga, que ele também ganhou lá com o River Plate, mas dessa vez vencendo pelo Atlético, levantando a taça lá no Japão. O primeiro torneio intercontinental do clube. Lúcio, então, é um símbolo desse novo ciclo de conquistas do Atlético. Por isso que a pergunta hoje aqui é: Lúcio Gonzalez, ídolo, ícone ou uma lenda do clube? Fechou. O Marcão já começa na produção aqui com uma pergunta tranquila, Piva. Em termos de tamanho de carreira, Lúcio Gonzalez pode ser comparado a Bellini e Djalma Santos? Que é isso? Que são paralelos históricos, Forte, né? Sim. É que aí eu acho que a gente tem que pensar assim, todos esses têm carreiras internacionais. O Bellini e Djalma Santos, 2 Copas do Mundo, o Djalma Santos especialmente apontado até hoje por muitos como um dos melhores da posição na história. Então eu acredito que mundialmente, embora o Lúcio seja idolatrado em Portugal, idolatrado na França, a gente é que por mais próximo que tenha ficado do Lúcio, a gente não faz ideia o carinho que o torcedor do Porto tem por ele, o carinho que o torcedor do Olympique de Marselha tem por ele, mas mundialmente falando, coloco ele abaixo desses 2, por conta da Copa do Mundo e por conta da representatividade, especialmente do Djalma, que é apontado por muitos como o melhor da posição, um dos melhores da posição de todos os tempos até hoje. Mas aí, em termos nossos aqui, de Atlético,
aí acredito que o Lúcio tem uma vantagem com eles, que é a relação de títulos, que aí é um atleta que foi vitorioso no Atlético, os dois pegaram tempos diferentes do Furacão, e até o momento que a gente vive, né, que a globalização facilita muito aí a comunicação, consegue ter acesso a todos os jogos do Lúcio, do Belinho, do Djalma Santos, tem essa dificuldade de encontrar. Então, tento fazer essa divisão. Se for falar num contexto global, um contexto mundial, coloco os dois aí à frente. Se for falar em termos de Atlético, especificamente, aí o Lúcio acaba levando vantagem em relação aos dois, tanto pelo tempo que jogou e pelas conquistas que teve, por tudo que representou ao clube. Pô. Eu acho que muita gente não conhecia o Lúcio antes dele vir e não deu tanto valor e não aproveitou o quanto deveria ter aproveitado o Lúcio Gonzalez no Atlético. Eu não sei se você concorda, Marcão, mas eu, desde o início, desde quando chegou ele chegou aqui sabendo quem ele era, sabendo o status que ele veio, principalmente com relação à Argentina, né? Ele sendo um argentino, o tamanho dele na Argentina, eu desde o início já me tornei fã dele antes dele dar resposta no campo. É meio sacanagem isso, porque eu vivo reclamando dos caras que ficam pagando pau pra gringo sem o cara jogar, né? Tem o Davi Teranza aí que tá todo mundo amando o cara já. Mas eu acho que alguns atleticanos podiam ter aproveitado um pouco mais ter esse cara no elenco. Eu acho que é aquela questão, quando o Paulo Autor traz ele lá em 2016, ele fala do animal competitivo. O Lúcio é um cara muito competitivo, muito bom de grupo, é um cara que traz a experiência dele muito pros jovens, pra dentro do elenco, pra dentro do vestiário. É um líder por natureza e tem uma carreira que fala por si só. Então acho que esses fatores... ele jogar no Atlético aliado a esses fatores, eu acho que é algo que, como você disse, teve torcedor que não aproveitou tanto o Lúcio aqui. Eu, pra ser bem sincero, quando ele foi anunciado, eu achei bem diferente, não parecia nem o Atlético contratando, assim, pela idade, ok e tudo mais, mas não era um jogador que precisava se recuperar na carreira, era um jogador extremamente vitorioso, que deve ter tido N outras possibilidades no próprio país dele. Ele resolve vir jogar no Atlético e constrói a história que construiu aqui. Então eu acho que é um jogador gigantesco dentro da nossa história. Por isso que eu queria trazer essa comparação a Belinho e Djalma Santos, porque ele é um cara consolidado internacionalmente, os outros jogadores também. São outras épocas, obviamente, mas em termos de Atlético, o Lúcio, ele, além de ser um jogador gigante, ele acho que faz parte de um novo momento do clube. Ele simboliza um pouco esse novo ciclo que o Atlético está vivendo nesses últimos anos, principalmente em termos internacionais, de presença internacional, de estar disputando várias Libertadores, sempre está numa competição internacional, venceu uma competição internacional, né? Fez jogos históricos como aquele 3-0 no Boca. Então acho que o Lúcio simboliza muito desse novo ciclo do Atlético. Por isso que para mim ele é um ícone, ele é até acima de um ídolo simplesmente, porque ele é realmente um jogador que marcou essa época do Atlético. E vocês acham que ele, muito da discussão, né, se ele estava no Atlético pelo nome ou pela experiência para passar para os garotos, que muito foi falado, né, da influência dele dentro do vestiário e tal. Vocês acham que ele, além do tamanho dele, além dele ser um cara que ajudou muita gente que estava começando, a gente pode falar vários, né? O próprio Lodge, que veio visitar aí, até hoje tem um carinho muito bom, o Bruno, o Santos, cara, o Santos já falou que o Lúcio Gonzalez é o melhor jogador que ele já jogou junto, né? E vocês acham que o Lúcio deu retorno técnico também, ou só veio para ser liminha de vestiário, Piva? É claro, assim, Adé, se você for pegar a carreira do Lúcio Gonzalez, ninguém vai colocar que o auge técnico do Lúcio foi no Atlético. Mas também é exagero falar que o Lúcio não fez boas partidas com a camisa do rubro-negro, especialmente em competições internacionais. É impressionante assim como ele crescia, como ele aparecia nessas partidas. Contra o Santos, né, na Libertadores 2017, o Atlético perde o jogo aqui em Curitiba por 3-2, e aí vai aquele espírito lá para Vila Belmiro na cabeça de muita gente, não vai dar, não tem o que fazer. E o Atlético joga muita bola na Vila Belmiro, ele perde o jogo, é verdade, mas jogou muita bola. E o Lúcio fez aquele dia
uma partida, assim, muito boa, uma partida espetacular, uma das melhores dele com a camisa do Furacão. Ele estava em campo naquele 3-0 contra o Boca, é óbvio, o protagonista, o principal personagem daquela partida é bem mais o Lúcio, tem participação importante naquele jogo, na Copa Sul-Americana 2018, toda a liderança que ele teve. Então, embora ele não tenha vivido o auge técnico dele com a camisa do Atlético, ele teve bons momentos, e sendo um capitão, sendo ali um nome titular ou primeiro reserva de campanhas vitoriosas. Ele participa ativamente da campanha da Copa Sul-Americana 2018, principalmente. Então, seria exagero chegar e tratar aqui o Lúcio apenas como um cara que veio para ser recuperado, como um atleta que veio aqui só para ser um líder. Ele dentro de campo, mesmo num outro momento da carreira, conseguiu dar um bom retorno. Claro, você vai encontrar partidas ruins dele também. Isso aí, creio que seja unânime. Mas seria um exagero dizer que o Lúcio não deu contribuição técnica nesses 5 anos aí de Furacão praticamente. Na Sul-Americana de 2018, ele jogou todos os jogos como titular. E naquele time tinha o Bruno Guimarães, que era o reserva no momento. Porque eles revezavam entre Lúcio, Wellington e Bruno Guimarães, mas o Lúcio foi titular boa parte daquela... Em todos os jogos daquela Sul-Americana ele foi o titular. Então isso reforça um pouco do que o Daniel falou, de ser um jogador de jogos internacionais, de jogo grande. O Lúcio é um cara que todo jogo grande ele não se omitiu, ele sempre estava lá jogando. Eu lembro do jogo de ida contra o Júnior, muita pressão, o estádio dos caras é realmente um caldeirão, e o Atlético estava com dificuldade de trocar passe, e o único que estava com mais calma, estava acertando mais ali, principalmente no primeiro tempo, foi o Lúcio. E é uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça desse jogo específico, porque era uma situação ali que muitos não tinham passado, o próprio Lodge estava ali, o Léo Pereira, e a bola acabou queimando um pouco mais no pé desses jogadores, e do Lúcio parece que nesses tipos de jogos ele cresce. O próprio jogo com o Boca, o 3-0, ele entra, não era nem cotado para começar o jogo, o Thiago Nunes coloca ele, e ele acaba jogando muito. Mas isso também tem um outro lado do Lúcio, que em alguns jogos realmente ele entregou bem, mas os técnicos acabavam insistindo muito nele em outros jogos, e o Atlético acabou perdendo alguns pontos, ou se tornando um time um pouco mais lento, por ter a figura do Lúcio ali no meio de campo em muitos momentos. E a torcida acabou pegando muito no pé dele durante esse processo, né, de jogar jogos bem, e alguns nem tanto. A torcida acabou pegando muito no pé dele. Eu lembro que era pauta recorrente nos nossos programas e podcasts sobre o Lúcio estar ou não no time. Então acho que essa relação entre esses grandes momentos e esses grandes jogos que ele fez, aliado a esses jogos ruins, causa um pouquinho de polêmica ao redor do nome do Lúcio Gonzalez dentro do Atlético. Mas o torcedor do Atlético não quer nada também, porque pega um cara que é completamente diferenciado, ele tecnicamente, e você vê que ele pensava diferente, e queria que o cara estivesse no primor físico também. Ele tava na Europa no primor físico dele, né? Tem que ficar feliz que o cara veio jogar no Atlético e ainda entregou muita bola, né? É uma discussão que a gente sempre vai ter também, o fato dele ser um cara muito experiente para passar para os outros também, mas ele entregou a bola também, ele fez, como o Piva citou, o jogo do Santos. Eu acho que esse jogo é uma das maiores injustiças, não seria o nome assim, mas é um jogo que vai ser pouco lembrado, né, Piva? Pelo resultado, mas o Atlético jogou demais nesse jogo, o Nicão jogou muito, o Jonathan jogou demais, então é um jogo que ficou aquele gostinho de bosta na boca, porque o Atlético poderia ter tido um resultado melhor, mas o Sapo tá... Desde 2005 o Sapo tá enterrado lá na Vila Belmiro, e vai ser difícil pra gente voltar a ganhar lá. E até que ponto que a presença do Lúcio Gonzalez ajuda os mais novos? Isso é uma coisa que a gente debateu muito, né, ao longo de todo o período do Lúcio aqui. É uma coisa que o Paulo Autori reforçou várias vezes, dele ser um bom exemplo, dele ser um cara que tá ali no vestiário, passando experiência e tudo mais. Piva, pra você, até que ponto que o Lúcio Gonzalez ele fez diferença nesse aspecto de formação dos jogadores do Atlético que jogaram ali com ele? Tenho duas histórias rápidas aqui para contar, que eu acredito que vão exemplificar bem isso. Tem N exemplos. O Adé já citou ali o caso do Santos, por exemplo, dando essa entrevista que o Lúcio foi o melhor cara com quem ele jogou.
mas tem 2 casos que eu acho que valem o registro. O primeiro deles é um personagem recente da história do Atlético, que nem tem tanto carinho assim da torcida, mas que inegavelmente conviveu muito tempo com o Lúcio e muito tempo de Atlético, que foi o Eduardo Barros. Recentemente estava numa conversa com o Eduardo Barros, numa entrevista, e foi feita essa pergunta, mais ou menos para ele. Qual que é o papel do Lúcio Gonzalez no dia a dia? E ele cita que o Christian é um jogador hoje visto dentro do clube como a próxima venda histórica, não comparando tecnicamente a Bruno Guimarães, a Renan Lodge, mas sim em valores. O Atlético projeta com o Christian mais uma negociação aí na casa de 20, 25 milhões de euros. E para ele, o grande ponto de crescimento do Christian era essa convivência que ele tinha com o Lúcio. Porque quando o Eduardo assumiu o time, ele forma aquele meio campo losango, em que o Lúcio era titular, o Christian e o Eric abertos, e o Wellington ali mais atrás. Muita gente contestava, mas ali que o Christian começa a se soltar. E o Christian, em 2019, ele chega a ser emprestado para o Juventude e não joga no Juventude, numa campanha de Série C. Então é um jogador que teve uma ascensão muito rápida e que o Lúcio encostava no Christian e dava várias dicas para ele, tenta tomar essa decisão, tenta arriscar mais, coragem, você tem potencial para partir com a bola, não precisa sempre tentar um toque, arrisque mais, marcação você tem que chegar mais firme, e que o Christian se abraçou naquilo e foi crescendo, e hoje é um atleta que você vê muito potencial nele, muito talento nele, não pode até não chegar a esses valores aí de Bruno Guimarães e Renan Lodge, porque são 2 atletas de seleção brasileira, mas já não vai mais ser tanta surpresa se o Christian chegar a esse patamar de valor. E a outra história que eu destaco aqui, Marcos e Adé, é do Alex, ídolo do Coritiba, dispensa qualquer tipo de apresentação, falando sobre o Bruno Guimarães, e algo nessa linha. Gente, vocês quando entram nessa discussão se tem que jogar Rossetto ou Lúcio, Bruno Guimarães ou Lúcio, vocês não têm ideia do quão é importante para esses atletas, especialmente para o Bruno Guimarães, que tem muito futebol, está tendo essa oportunidade de conviver com um cara tão vitorioso, um cara tão importante na história do futebol argentino, francês e português como o Lúcio Gonzalez. Vocês não têm ideia o quão ele vai beneficiar esse jogador. E aí o resto acaba sendo história. Acho que a gente fala de Bruno Guimarães, chover no molhado aqui no Atlético. Então, esses 2 exemplos acredito que ilustrem muito bem. Pessoas diferentes, carreiras diferentes, personagens diferentes, falando de meninos diferentes que souberam tirar muito proveito aí da presença do Lúcio Gonzalez no vestiário atleticano. E mais do que nós são os próprios jogadores, né, falar. E desde que o Lúcio chegou, a piazada mais nova, sempre que tem uma pergunta assim, sempre que perguntam do Lúcio, eu não vi ninguém, não é nem falar mal, toda vez falar muito bem, mesmo que não seja uma pergunta especificamente sobre o Lúcio. Eu acho que mais do que eles, ninguém pode falar sobre a influência dele, né, dentro do clube, e até por isso que é um tópico que a gente vai falar daqui a pouco, o segmento dele dentro do clube, né. Vou passar os números, Marcão, do Atlético, do Lúcio no Atlético. Fez 164 jogos, 11 gols, 6 assistências, fez 22 jogos em Libertadores, 14 jogos em Sul-Americana e jogou 6 finais, ganhou 4 e perdeu 2. Essas 2 foram a Supercopa do Brasil e a Recopa. O Lúcio é maior do que o Coritiba, Marcão? O Lúcio não é maior que o Coritiba, sim, mas o Lúcio tem uma carreira jogando pelo Atlético Internacional maior do que o Coritiba, especificamente. Mas isso representa um pouco daquilo que eu estava falando, dele simbolizar essa nova geração. Porque é um Atlético, o Lúcio joga num Atlético que ele chega logo depois da gente passar um tempão de jejum, que não ganhava um Paranense desde 2009 e acabou ganhando em 2016. Ele chega em setembro, então ele não é o campeão em 2016, mas ele pega aquele elenco e o que se construiu a partir daquilo. E eu acho que nisso entra muito a figura dele convivendo com esses jovens que estão vindo do Campeonato Paranaense, que estão subindo, que estão recebendo essa oportunidade. Eu acho muito importante ter jogadores assim no elenco, mas quando o jogador se coloca nesse papel também,
porque, queira ou não, o Adriano Imperador veio aqui também, é um cara gigante no futebol, mas não era o melhor exemplo a ser seguido, não era um cara que... Depende do que você tá falando. Ele tem um monte de exemplo dele que dá pra ser seguido. Depende do que você quer na tua vida. É um cara muito humilde. Mas, enfim, o Lúcio sempre se colocou nesse papel de ser o cara que vai ser o exemplo mesmo. Então, isso ele é muito importante. E estar presente nesses jogos, estar passando essa confiança, estar passando essa experiência, fez com que ele chegasse... Eu não fiz essa apuração, mas acho que ele é um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Atlético em Libertadores. Digo em jogos até internacionais, porque ele tem vários jogos de Sul-Americano também. Então, acho que é um cara que esses números aí falam um pouco do que foi o Lúcio no Atlético, que ele não veio simplesmente encerrar a carreira, como muitos jogadores, vou jogar lá, enganar mais um pouquinho, não. Ele veio aqui, ganhou títulos importantes e conseguiu terminar a carreira de uma maneira muito boa, né? Acho que nem ele imaginava que poderia terminar assim tão bem. E o Atlético prorrogou a carreira do cara até uns 40 anos, né? Sim. Ele jogou até 39, 40 anos, o que é muito louvável hoje em dia, né? E esse negócio de papa-título, né, Piva, que a gente sempre se cita que é o segundo maior argentino com mais títulos, mas queira ou não, o cara jogando 5 anos, 6 anos no Atlético, ser campeão 4 vezes e perder 2 finais, é muito mais do que muito jogador, né, Piva? Ele chegou realmente, participou ativamente e ajudou a construir uma das fases mais vitoriosas do time e conseguiu levar essa pecha de um dos maiores campeões até o final da carreira, né, Piva? Sem dúvida, ele... É claro que no Atlético foi um casamento ali que, mesmo quem respeitasse, quem comemorou a vinda do Lúcio para cá, o casamento aí, essas conquistas, foi acima da expectativa de todo mundo. Quando o Lúcio veio ali com seus 35 para 36 anos pro Atlético, era difícil de fazer essa projeção. Vai jogar aí até os 40 anos e vai ser um nome importante em conquistas do clube, não conquistas de campeonato paranaense, Série B, sem menosprezo alguma aqui, a quem está ouvindo, mas está falando de Copa do Brasil e Sul-Americana. São 2 conquistas aí gigantescas. A gente vê muito clube grande penando. A gente vê agora o Corinthians aí, por exemplo, já eliminado na Copa Sul-Americana. É outro regulamento, é verdade, mas ano passado também teve problema na Sul-Americana, então são conquistas gigantescas aí que ele consegue no Atlético, e eu acredito que esse é um ponto bem interessante que você traz assim pra gente, porque o Olympique de Marseille também, mesmo que tenha sido uma outra fase, mas não é um daqueles clubes assim de Real Madrid, por exemplo. Você está no Real Madrid na Espanha, você inevitavelmente vai ganhar títulos. Você está no Barcelona, você muito provavelmente vai ganhar títulos. Ele conseguiu essa carreira vitoriosa mesmo em clubes que não são assim os papatítulos, não são aqueles clubes que toda hora ali são os favoritos nas competições em que estão envolvidos. Esse é um ponto assim que chama muito a atenção da carreira do Lúcio. Ele consegue títulos importantes em equipes que não estão no patamar ali dos gigantes, não estão começando as competições como os grandes favoritos. Isso, sem dúvida alguma, é um mérito, até na seleção argentina. Mesmo que o título de Olimpíadas não seja considerado um título ali de um internacional de futebol, ele estava ali nas medalhas olímpicas da Argentina, 2004, 2008. Então é um cara que tem história para contar em todos os aspectos e que carrega essa fama aí de papa-título, fazendo um bem danado ao vestiário com toda a justiça. E para mim, os exemplos de Olympique de Marseille e Atlético acabam sendo os mais representativos aí de toda a carreira do Lúcio. Eu queria relembrar uma coisa, cara, que até não estava aqui no nosso roteiro, que o Lúcio, no final de 2017, ele teve um momento muito difícil na vida pessoal dele, e até acho que isso é legal, não quero entrar na questão em si, mas é legal da gente relembrar como o Atlético também ajudou o Lúcio, né? Então, principalmente na pessoa do próprio Paulo Autori, né? Que, para quem não lembra, a esposa do Lúcio, à época, entrou na justiça com relação a maus tratos, enfim, o próprio... eu não quero ficar falando assim, mas o processo caiu
no WhatsApp dos atleticanos, tinha fotos completamente comprometedoras da mulher dele, mas foi um problema que ele teve no momento que o Atlético não pretendia nem... ele estava ele não ia continuar no Atlético naquele momento. Eu lembro que, até tô vendo aqui, que ele deu uma entrevista no jornal da RPC, não foi nem, se eu não me engano, no Globo Esporte, completamente abatido, tava sem clube naquele momento, passando por isso, e foi falado com o Atlético sobre isso. O próprio Paulo Autori falou, pelo que eu conheço do Lúcio, é um cara completamente íntegro, o Atlético vai dar toda o suporte, e no fim eu acho que ele até acabou ganhando esse processo, acabou voltando pro Atlético e tendo ainda depois disso os 2 anos mais vitoriosos do Furacão, né? Então é legal de relembrar esse momento ruim pra gente relembrar como foi essa relação dele com o Atlético muito mais além do campo, né? E teve 2 vias nesse momento, né? E você vê a gratidão dele, ele até cita brevemente esse episódio o Atlético preparou vários materiais nessa semana ali de despedida do Lúcio e tudo mais, e um dos materiais, uma das entrevistas, ele chega a citar esse episódio, fala que o Atlético realmente esteve ali do lado dele, dando o suporte. Então acho que ele também se mostra muito agradecido ao Atlético, e acho que ele teve algumas propostas até de começar essa carreira como treinador em outro lugar, e acredito que ele preferiu ficar no Atlético. O Atlético fez todo um plano para ele se aposentar e tudo mais. Queria que fosse com torcida, infelizmente a situação não permite que seja com torcida, né? Mas acho que foi muito bonito a simbologia ali daquele último jogo, sair aos 3 minutos e tudo mais. O cara que entra no lugar dele mete o primeiro gol, que é mais legal ainda, né? Então acho que foi muito bonito, e acho que por todo esse respeito, por todo esse carinho que o Atlético sempre demonstrou com o Lúcio, ele retribui o clube, e com certeza isso pesou na hora da decisão dele. E eu acho que ele tem tudo para ser um grande treinador. É muito difícil projetar um negócio desse, né? Porque a gente não sabe o que o cara vai ser mesmo quando ele tem que ser um treinador. Mas eu acho que ele tem a bagagem, a gente já falou, né? Tem de sobra, e tem tudo para ser um cara muito vitorioso quando assumir o cargo de treinador. Eu não sei se você quer passar sobre isso, Piva, mas já se você puder juntar aí os papos sobre esse trabalho dele agora dentro do Atlético, qual que é a esperança que a gente pode ter com um cara inteligente como ele dentro do clube? Primeiro, Adé, a respeito ainda da relação dele com o Atlético, no dia da aposentadoria, que ele encerra ali a carreira de jogador, eu fico procurando ali várias entrevistas dele ali para fazer ali os materiais para a rádio, e uma que fui procurar, que eu lembrava que tinha sido bem interessante, foi logo após a conquista da Sul-Americana. Então ele ali, na coletiva, ele e o Thiago Nunes, aqui na Arena da Baixada, e o Lúcio começa aquela coletiva lembrando que quase que ele não viveu tudo aquilo, porque em janeiro de 2018, dezembro de 2017, janeiro de 2018, havia sido tomada a decisão que não renovaria um contrato do Lúcio, não entraram em um acordo que não daria continuidade ele ao Atlético. E aí 2 personagens que também não são mais dos mais queridos pelos torcedores, mas precisamos ser justos, o Diniz e o Paulo André, conseguem ter um poder ali de mudar a trajetória, conseguem convencer ali o presidente Salim Emed, o presidente Petralha, a manterem o Lúcio no elenco, toda a importância que ele tinha, e aí o resto novamente volta a ser história. O Lúcio consegue essa trajetória aí com as conquistas da Sul-Americana, da Copa do Brasil, da Levain Cup, Paranaense, 4 títulos pelo Atlético. Então tem mais esse caso de curiosidade, que a passagem duradoura quase teve um fim precoce, e aí todos acabariam saindo perdendo. A respeito aí agora do passo, como disse o Marcos, é muito difícil de a gente fazer a previsão, porque a gente não sabe exatamente o que o Lúcio pensa de futebol. A gente sabe o que era o Lúcio jogador de futebol. E aí, por mais que se tenha ali já a ideia, o Atlético tem o seu estilo próprio, a gente não sabe até que ponto
tem a mentalidade do Lúcio naquilo. Só que a chance do Lúcio ser um técnico conceituado, um técnico vitorioso, ele sai em vantagem praticamente do que contra qualquer um. Porque ele tem 23 anos de carreira profissional, convivendo no mais alto nível, jogou com Lionel Messi, jogou com Simeone, campeão aí por tudo quanto é lugar, jogou com Tevez. Então, treinado por vários nomes importantes do futebol português, do futebol brasileiro, futebol argentino, futebol francês, jogou também no futebol do Catar. Então, a vivência que ele tem é algo que ninguém vai conseguir tirar dele. E ele é um personagem que não está sentado em cima disso, em busca desse sonho de ser treinador, em busca desse novo projeto. Ele foi fazer o curso na Associação de Futebol Argentino, na AFA, que é um curso muito conceituado, tanto é que tem validade para a Europa. Aqui no Brasil, tem os cursos da CBF, existem informações aí que o Atlético e ele tem um acordo para ele ir estudando. Então ele não está sentado simplesmente em tudo que ele já viveu. Então, somando esse conhecimento teórico que ele passa a ter, aliado aí com toda essa carreira, tudo que ele já viveu no futebol, no mais alto nível do futebol, é aquela aposta que você pode fazer ali, ó, tem tudo para dar certo. Vamos ver se vai conseguir expor as ideias dele de maneira clara, se vai conseguir transformar todo o conhecimento, toda a vivência que ele teve no futebol como o treinador. O potencial é muito grande, mas cravar aí é um pouco difícil, mas a probabilidade nesse caso aí acaba sendo bem favorável. Vai tirar o certificado antes do Antônio Oliveira, Marcão? Vai tirar a licença antes. A licença para treinar. Já que o Atlético quer fazer essa escola de treinadores, imagina, daqui uns 5, 6 anos a gente volta para falar da era vencedora do Lúcio Gonzalez como treinador dentro do Atlético. Seria fenomenal, né? Seria histórico, né? Não sei se o Atlético tem muitos jogadores que conquistaram tanto como jogador, tanto como treinador. Não sei, assim, pela memória, não sei nenhum nome de cabeça. Então seria algo histórico. Seria legal mesmo. Vamos relembrar quais que tiveram aqui. O Adilson Batista, nem adianta falar, vamos falar, coitado do Pezão. Sicupira foi técnico também. Tô falando dos que a gente mais lembra, né? Mas teve Nilson mais. Nilson Borges passou também. pelo comando do Atlético também. É um top 10 legal aí, Marcão. Ex-atletas do clube que podem ser, que foram técnicos do Furacão também. Exato. Mas a gente torce, né? Seria uma história pra fechar a história dele dentro do Atlético, fenomenal. O mais legal disso é que quando a gente lembra assim, de jogadores que fizeram história e depois viraram treinadores, acaba que uma geração se perde nesse meio tempo. Entre o cara jogar no clube, se aposentar e virar treinador e fazer história no clube, gerações acabam se perdendo. O Lúcio não, porque ele encerra a carreira no clube, ele já vai começar a ser técnico e tudo mais, então essa geração vai acompanhar ele e provavelmente pode ter lembranças legais dele dentro de campo, levantando as taças e também como treinador. A gente torce muito para que isso aconteça, mas é muito mais na vibe da torcida, né? Porque, enfim, não tem como prever se o cara vai ser bom ou vai ser ruim. Tem um monte de jogador que foi excelente jogador e que não deu boa como técnico. E tem um monte de jogador que foi médio como jogador e virou um técnico excelente. O próprio Tite é um caso desse. O Thiago Nunes também chegou a jogar bola também. Né? Tentou, não conseguiu. Mas realmente não é uma ciência exata e a gente fica torcendo, né? Mas vou contar um caos aqui, cara, que é muito legal. Quando o Atlético... Eu sou muito chato com relação a algumas coisas do Atlético, Piva. Que é questão do marketing, assim, por exemplo. O Atlético não tinha numeração fixa. Eu ficava louco. Porra, velho, os caras precisam perceber que se tiver numeração fixa, vão vender muito mais camiseta, porque eles vão juntar o fato de ter camiseta do time com o fato de você ter uma camiseta do teu ídolo, né? Daí começou a numeração física. Daí o Atlético não vendia camiseta com numeração fixa na loja oficial. Eu lembro que eles fizeram do David, Coquinho, Por que você tá rindo, cara? Do David, grande ídolo, né? Fizeram do Walter também e fizeram de mais alguém, cara, que eu não lembro. Então tinha 3 pra você escolher.
Eu lembro que eu fui na loja. Não vou dizer qual camiseta que eu comprei. E depois, enfim, depois de eu reclamar muito no Twitter, o Atlético começou a vender a camiseta sem número para você definir o seu número e colocar o nome do jogador. A primeira camiseta que eu fiz isso, que quando o Atlético começou a fazer, foi a Black Edition, a anterior. Eu fui lá, escolhi 3 Lúcio Gonzalez. Eu lembro que nessa época que saiu a Black Edition, muita gente cornetava o Lúcio, porque eu acho que era uma época que ele estava fazendo jogos mais ou menos, enfim. E eu tinha a impressão, cara, que a torcida do Atlético não gostava do Lúcio em maneira geral. Até eu brincava que eu falava que eu vou colocar 3 do Lúcio, eu vou ser o único na baixada. Eu cheguei lá e falei 3 Lúcio, do cara, caralho, é a 30ª que eu faço hoje do Lúcio, né? Então, daí nesse dia que eu falei, cara, talvez eu esteja numa bolha errada e talvez a torcida do Atlético tenha entendido bem quem é esse cara e o que ele pode trazer pro Atlético, né? Porque a Black Edition anterior saiu em 2017 mesmo e era o primeiro ano dele ali no Atlético completo. Então ele já veio com esse lastro e eu acho que a torcida pegou bem assim, a ideia do Lúcio ser um ídolo do Atlético, e depois ele pagou com títulos, que eu acho que é o principal para um jogador que almeja esse título de ídolo de um clube, né? Exatamente. A gente, no programa de ídolos, conversamos muito sobre possíveis ídolos e tudo mais. E acho que o Lúcio, além de ser um grande jogador que jogou no Atlético, porque a gente pode citar vários jogadores com carreira internacional, acabaram jogando no Atlético antes da carreira internacional, depois, quando voltaram para se recuperar, enfim, final de carreira. Mas ele venceu, né? E o Atlético é carente de títulos. Ele venceu título 2 dos títulos mais importantes da história do clube. Então isso pesa muito e isso é o que o torcedor mais se importa, né? O torcedor, se ele não tivesse ganhado nada, o torcedor só ia lembrar dos jogos que o Lúcio errou, passe e tudo mais. Mas como ele ganha, se lembra mais, né, das coisas positivas. Então é isso, basicamente isso. Pra fechar, Piva, pra ser ídolo você precisa ter título, o Lúcio tem. Pra ser ídolo você precisa jogar bem, o Lúcio tem bola, ninguém pode falar isso. Pra jogar bem, pra ser ídolo, você precisa ser um cara carismático e que tem esse encontro com a torcida. O Lúcio tem. Ou seja, é um ídolo do Atlético, né, Piva? É um ídolo. Até nessa onda aí de contar causos, eu vou contar um agora também aqui, que eu acho que vai exemplificar o que é o Lúcio, assim, no Atlético. Eu moro assim relativamente próximo à casa do Lúcio. Ele tem 1 quilômetro de distância, então a gente acaba se esbarrando aí por vários locais da cidade. E a primeira vez que isso aconteceu foi num posto de gasolina. E aí eu tava indo pagar o abastecimento e sai ali da loja de conveniência o Lúcio. E aí caramba, é o Lúcio. E essa reação era geral no posto. Não era aquela só minha, sabe? Não fui eu reconheci o Lúcio Gonzalez. Tava a moça que me atendeu, o frentista que atendeu ele, todos com os olhos arregalados. Ó, o Lúcio, tirei uma foto com o Lúcio, peguei aqui um autógrafo do Lúcio, não sei o que do Lúcio. Eu falei, cara, ele é um mito, ele é um cara ali que você vê, tá aqui na minha frente. Então, ele assim, o Marcos já falou essa questão do ícone, que acaba sendo até acima do ídolo, eu coloco dessa forma também. Para mim, assim, uma espécie de mito que vai ter no Atlético, as frases emblemáticas ali de toda a trajetória dele, desde o animal competitivo do Paulo Autuori até aquele bastidor que o clube divulgou antes da final em Barranquilha na Copa Sul-Americana, do final não se joga, final se ganha, que impulsionou ali a torcida para aquela grande decisão. Até hoje, se fala do Lúcio Gonzalez, essa frase vem à tona. Tudo que ele viveu, tudo que ele exemplificou aqui para o clube, coloco ele aí como um ícone que, assim como o Marcos disse, para mim transcende, sabe? Vai estar acima de ídolo. É aquele cara, você falar de Atlético, o nome Lúcio Gonzalez vai surgir. E a diferença disso tudo, para mim, por exemplo, assim, você tem ali
Alex Mineiro, Barcímio Sicupira, Bruno Guimarães, Kleberson, falando aqui aleatoriamente alguns nomes marcantes da história do Atlético, são os candidatos aí a maior jogador da história do Atlético. O Lúcio, diferente deles, Adé e Marcos, dificilmente vai aparecer numa seleção de melhor de todos os tempos. O Lúcio dificilmente você vai colocar ali como quem foi o melhor jogador da história do Atlético. Não sei se o Lúcio ganharia uma enquete, que nem a Tretes fez, acho que logo após a conquista da Copa do Brasil. Não sei se ele ganharia, talvez por alguns nomes nem tão expressivos, mas se você solta o Lúcio da cidade, ninguém passa despercebido. Vai querer foto, vai querer o carinho, e tudo que ele exemplificou, então eu coloco ele como esse ícone do Atlético, algo que é superior aqui até a ídolo. É um nome marcante na história do clube, e o mais bacana disso tudo, que pode dar o passo seguinte. Vai continuar no Atlético, quem sabe consegue aliar títulos como jogador e como treinador, aí só vai crescendo ainda mais essa história dele, essa relação dele com a torcida atleticana. E é um cara muito legal, né? Assim, o Luan tá aqui, ele respondeu o Luan com áudio, conversou, o Luan ficou de pegar um autógrafo com ele, né, Luan? E daí ele respondeu com áudio, pode vir aqui no CT, manda me chamar. Então ele é um cara muito tranquilo, ele mandou um áudio também para um torcedor do Twitter, o cara perguntou, e daí vai encerrar mesmo? Ele respondeu com um áudio gigante, chegou a minha hora e tal. Então, além de tudo, o que eu já falei do Sicupira também, quando você conhece o cara e vai conversar com ele, você se torna mais fã ainda. Eu acho que isso é primordial. Não dá pra ser fã de cuzão. Essa que é a verdade, vamos ser fã dos caras que são legal. Exato. E acho que a gente sintetizou tudo que tinha pra falar sobre o Lúcio Gonzalez, né? Acho que passamos por todos os pontos, e o que fica é que venham mais jogadores do peso dele pro Atlético no futuro. Acho que ele pode ser uma boa porta de entrada para outros jogadores que têm carreiras consolidadas internacionalmente falando, que olhem para o Atlético como uma opção de encerrar a carreira como o Lúcio encerrou no Atlético, né? Ganhando títulos e tudo mais. Então acho que ele traz muitos aspectos positivos pro clube, em termos de imagem, em termos de cultura, entendimento de futebol, enfim, educação também, como vocês falaram, é um cara super educado. Acho que é isso. É um jogador, uma persona completa ali, não só um bom jogador de futebol, mas também uma boa pessoa, né? Um bom exemplo. Vamos elevar nossos espíritos, Marcão? Agora vamos com aqueles torcedores bem calminhos. Piva, a gente tem aqui o Athletic Coach, que toda semana a gente escolhe um torcedor que tem uma palavra de consolo, uma palavra de amor, uma palavra de tranquilidade. Vou pôr a música calma aqui. Bora lá. Voz serena. Nosso torcedor hoje é o 888 Edu. Após a nossa vitória contra o América Mineiro, ele nos trouxe essa palavra de amor. E lá vamos nós para uma sequência de 5 ou 6 jogos invictos, queda de desempenho, série de derrotas, troca de técnico, arrancada, terminando o brasileiro brigando por vaga na Sul-Americana. Então ele trouxe aí todo o otimismo dele, trouxe evidente, né? Um cara trouxe um futuro pra gente também, e principalmente a alegria após uma vitória na estreia do brasileiro. Obrigado aí ao nosso coach da semana, 888 Edu. Eu acho fantástico essas mensagens, porque sempre estão sendo mensagens em vitórias. Ou seja, nada tá bom. Eu adoro, cara. Eu adoro entrar no Insta do Atlético e ler os pós-jogo. Sempre no pós-jogo, independente do resultado, sempre tem um Athletic Coach em potencial. Semana que vem, Marcão, antes da gente dar tchau pro Piva, qual é o melhor time da história do Atlético? E quando a gente fala quando é o melhor time da história do Atlético, a gente não vai fazer uma seleção, como foi feito muito aí até pela Tretes no ano passado, como foi feito pela Furacão.com também. Se fosse para você escolher um elenco para ser o melhor elenco da história do Atlético, qual seria, né?
Eu não vou responder aqui. Não, na semana que vem. A gente tem vem. alguns exemplos ali como 70, que tinha esses dois campeões mundiais. Tem o de 2004, que muita gente fala que foi o melhor time da história do Atlético. E não ganhou. Tem o de 2005, que chegou a uma final de Libertadores. 2001. Enfim, a gente vai discutir isso aí, trazendo como conjunto um elenco, qual foi o melhor aí, pegar a opinião Assunto da galera. Bom, hein? Boa, né? Boa. Fiquei com coceira aqui, se estiver precisando, pode. Fechou, vamos pedir então. A galera pode participar mandando áudio, vou pedir pra você mandar um pra gente então, Piva. Da gente coloca no ar combinado. o teu áudio aqui. Como é que faz, Marcão, pra participar? Você que quer participar da gente, Por favor. você que falou assim, esses caras não sabem de nada, o Lúcio Gonzalez nem foi tudo isso. Nem tem discussão, o de 2011 é o melhor elenco da história do Atlético. Se vocês têm alguma coisa pra colocar sobre qualquer coisa do Atlético, entra lá no nosso grupo do Telegram. A gente faz tópicos ali de todos os programas, então você entra, manda teu áudio, participa lá com a gente, que a gente vai te colocar aqui no ar pra você falar com a gente também, pra gente debater o que você fala da gente. Tá? Pode xingar, Dé? Pode. Pode xingar, mas com respeito, né? Também não exagera. É. Pode elogiar a gente? Pode, por favor. Mas elogiem também, a gente também merece às vezes. Mas é isso, entre lá no Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo, vocês se inscrevem lá no nosso canal e vai ter sorteios no futuro. Vocês têm que participar lá pra sorteio. Eu tenho um monte de camiseta e caneca lá pra dar e a pesada não tá participando pra ganhar. É t.me/ouve meus queridos. Se você não tá aí no YouTube pra pegar o ícone, o link, é t.me/ouve meus queridos, sem S no final. Participa, concorra a prêmios e apareça aqui no nosso podcast. Beleza? Obrigado, Piva. Sempre uma satisfação, cara. Você é um dos grandes aí da nossa mídia paranaense, do nosso rádio esportivo estadual. E é sempre uma honra, cara, conversar com você. Um cara que é tão gente boa e entende tanto de futebol. Obrigado, cara. Imagina, sempre à disposição dos amigos e sempre uma alegria aí estar lá do seu lado, Adé, cara que eu conheço aí de longa data, tamo junto. O Marcos também aí, um grande parceiro aí, um cara que entende muito aí de futebol, muito de Atlético, então sempre que precisarem aí, estamos às ordens, sempre uma alegria participar com os amigos. Fechou, vamos cobrar aquele áudio pra semana que vem. Certeza. Obrigado, fechou, galera. Quero mandar. Fechou. Obrigado, galera. Se inscreva no canal, siga o nosso podcast aí nos agregadores, que você ajuda muito a gente a melhorar aí os nossos números pra gente chegar aos 1000 subscribers no YouTube. É importante pra gente conseguir fazer a nossa livezinha lá, né? Antes que a gente perca do Avaí, um salve pro meu pai. Ah, importante. Tamo junto, pai. Não vamos perder pro Avaí. Se Deus quiser. Obrigado, galera. A gente volta semana que vem com esse tema. Se você tá com medo que a gente fale merda, se você tá com medo que a gente discorde de você, você pode se adiantar e mandar a tua opinião. Beleza? Obrigado, galera. Boa semana. Fiquem com Deus. Paz de Cristo. É nóis. E tchau.